Tá. Ah, então era aqui, é que eu não tinha descido. Oi? Não, era ali, só onde eu vi, mas não tinha. Quem mais vem? Ué, não sei. É 1 hora hoje? 2 horas? 1h30 de... Hoje nós já vamos ver quem... É? Oi. Tá vendo a minha tela aí? Tô, tá ótimo, é assim. Até o WhatsApp. Não, não tem mais WhatsApp. Tá vendo meu WhatsApp, Clara? Não, agora não. Ó, a Cris está respondendo aqui. E o papai hoje, tá bem? Tá bem, os exames de cartão não tem nada. Só falta mais um. Tá melhor, tia Dé. Ah, que bom. Oi, tia Lu, oi, tio Marcos. Tudo bom, pessoal? Tudo bem? Tudo jóia. Boa tarde para vocês, Tigi, Marcos. Oi, mãe, tio Rô. Oi, boa tarde, todo mundo. Tio tá sem vídeo. Tá de pijama. Não, eu tô arrumando, vai ser aniversário de um amigo meu aqui. Eu vou escutar na aberta. Ele tá aposentado, tá de pijamão. Nada. Eu acho que hoje é só a gente, porque deixa eu ver aqui, quem tá no grupo, Tony Zé falou que não vem, André, Carol, Clara, Cris também tá no... Daniela, Gi, Guto, Luana, Lucas, Rodrigo. O Guto não vem também. Rodrigo, Tom, deve ser o Tom Zé, Vinícius. Pedro e Esther vão participar? Sou eu e Marcos. Esses números aí são o nosso telefone. E o Pedro também tinha pedido e já foi adicionado. Mas ele deve estar ocupado. Se ele não estiver ocupado... Tá. Então, beleza. 5 horas, né? Vamos... Deve ter esquecido. 4 horas. Aí nos Estados Unidos, que horas são? 7? Aqui são 2 da tarde, por Pedro é 1 da tarde. Pedro deve estar almoçando. Ô, Lu, vocês conseguem gravar também? Vamos. Que é o próximo, Clara, grava a aula. Tia Dé, grava aí também para ver se der errado a minha, pelo menos tem isso. Então, vamos lá. Então ficou da gente fazer cada 14 dias, né? 14 horas no sábado. Aí nós vamos encontra aí, e nós vamos fazer aí de 80 a 90 minutos de aula, tá? Então, isso aqui é mais para a moçada, né? Desligar celular, aplicativo, foco no conteúdo, ficar num lugar tranquilo. Vou tirar meu WhatsApp também. Não fica pitando aqui. E todo mundo que tiver dúvida, né? Pergunta aí e a gente vai tirando as dúvidas, tá? Bom, e a meta aqui, né? Apesar que hoje só tem a Clara aí da nova geração, é transformar essa nova geração em sucessor e não herdeiro, tá? Vinícius entrou aí, pai. Agora tem 2. Cheguei. Boa tarde, pessoal. Então, ó. Oi, Vinas, tudo bem? Tudo bem, você? Bem. Luana não veio, Lucas, André não veio. Clara, o que é renda fixa para você? O que é o investimento em renda fixa? Eu sei por renda fixa que é tipo assim, você coloca o dinheiro e você meio que já sabe quando você vai receber. Então, tipo, por exemplo, Tesouro Direto. Então, quando você põe na Selic também, você já sabe mais ou menos em cima de taxas ou não, taxas que podem mudar ou não, quando você vai receber no final, em quanto tempo você pode tirar. Tá. Vinícius, o que é uma renda fixa para você? Não sei muito, mas eu acho que é um investimento que você tem uma previsibilidade ali, né? Então você já sabe quando você consegue retirar, se é por mês ou não, a taxa que você tem de renda. Isso aí. Rô, o que é uma renda fixa para ti? Rô, sou eu? É?
Ouça eu. Rodrigo Então, Cunha só para provar. Vocês dão um livro de 200 páginas que a gente lê em uma semana, mas eu li 40 páginas. A renda fixa é um empréstimo que a gente entrega para alguma pessoa que vai tomar isso, e aí essa taxa é acordada, a gente tem um prazo para ser pago e algum índice que vai ser combinado para dar essa rentabilidade. Isso aí. Tia Deck, o que é renda fixa? Estou aqui para aprender. Tenho a mínima ideia. Lu, o que é renda fixa para ti? Uai, é isso que os meninos acabaram de falar. Você vai botar um dinheiro, vai saber a porcentagem que ele vai render e por quanto tempo, para eu saber quanto você vai tirar. Eu acho. Gi, o que é renda fixa para você? É isso aí mesmo que o pessoal falou. Não entendo muito, mas acho que é isso. Você tem uma previsão do que você vai receber. Faz um contrato com uma taxa que você já sabe como que vai ser essa taxa, quanto que você vai receber. E aí, Marcos, para fechar o... O que eu imagino que seja, né? Faz tantos anos que eu não mexo com isso aí, mas estou até curioso, né, para saber qual que é o equivalente aqui nos Estados Unidos à medida que a gente entrar, mas minha primeira visão seria algo, obviamente, pré-determinado, prazo, o rendimento ou a taxa pré-determinado, que é um contrato pré-estabelecido. Na realidade, você está emprestando esse dinheiro para a instituição qualquer que seja a corretora que está fazendo o investimento. Como é que fala mesmo o nome das... Quando você empresta para o governo aí, Treasury? Como é que... Quando você empresta para o governo federal, como é que chama o empréstimo nos Estados Unidos? É Treasury. Não, o Treasury seria o Banco Central, né? Isso. E quando você empresta para uma empresa, bonds, né? Isso. Mas tem bônus privados e bônus do governo também. Tá, legal. Então, vamos lá, né? O Rô definiu super bem, né? Renda fixa é um empréstimo, né? E é um tipo de investimento que a gente conhece ou podemos prever rentabilidade antes de a gente realizar a operação, tá? Aqui no Brasil, a mais comum, a mais antiga é a poupança, apesar de que a poupança ela não tem, para ser considerado renda fixa, tem que ter algumas características, e a poupança não tem uma delas, né? CDB, Tesouro Direto, que hoje é quando é emprestado para o governo, tá? Então, são exemplos, né? Aí, normalmente, renda fixa, a cara que todo mundo fala, ela é mais seguro que a renda variável e, normalmente, a renda fixa tem uma rentabilidade abaixo da renda variável. Só que eu vou mostrar 2 exemplos que não são bem assim, tá? Aqui, o Ibovespa, que é o índice das ações brasileiras, em vermelho, de 2006 a 2018, e aqui a taxa Selic, que é uma taxa de renda fixa no Brasil. Então, nesse período de 2016 a 2018, a renda fixa, ela rendeu acima do Ibovespa, né? Então, normalmente, a renda fixa nos Estados Unidos isso é muito comum. Ela dá uma rentabilidade um pouco menor, né? O que não acontece muito no Brasil quando a gente tem juro muito alto, né? Aqui no Brasil, além de ter segurança, ela é um investimento também muito bom. Então, a renda fixa, isso em reais, né? Em dólar, não, mas em reais ela tem uma rentabilidade muito boa. O que às vezes acaba comendo ela é a inflação, como a gente viu no conto passado. E aqui... Ô, Lu, eu tenho uma dúvida. Fala. O que é Selic? Eu vou depois definir. A Selic é a taxa que o Banco Central, que depois também vou falar aqui que é o Banco Central, define, que move toda a economia do Brasil. Então, hoje a Selic, se eu não me engano, está em 11,25 ao ano. Então, de acordo com como está a inflação no Brasil, o Banco Central, a cada 45 dias, reúne, né? O cupom, que chama a reunião do pessoal do Banco Central,
reúne e define a taxa Selic. Se a inflação estiver muito alta, normalmente eles trabalham com a taxa um pouco maior. Se a inflação está dentro da meta, eles trabalham com a Selic mais baixa. Ela é a taxa de juro que define toda a economia do Brasil. Entendeu, Gi? Gi? Entendi. Entendeu? Tá. Então, aqui, ó, ela também seria a taxa que remunera o capital que está aplicado nos bancos. Tá? Uma das taxas. E aqui, nesse exemplo, eu peguei de 2006 a 2018. Aqui já é um exemplo de 1967, processo que teve muita inflação no Brasil, até 2019, por aí. Então, e aqui, o IBOV, que é o IBOV é o índice das ações brasileiras, é a média das ações mais negociadas na Bolsa. Então, nesse caso aqui, ó, a renda fixa, né, ela foi, em vermelho, ela foi muito pior do que o IBOV. Principalmente porque a gente teve muita inflação nesses anos aqui. Então, a ideia, só de mostrar os dois gráficos, é que nem sempre tudo que assim, existe investimento, um é mais seguro, outro é mais rentável. Nem sempre funciona assim. Depende do período que você está analisando e depende das condições de cada país. Tá? Normalmente, a renda fixa é mais seguro e menos rentável. Mas no Brasil, principalmente, ela tem uma rentabilidade muito boa. Certo? E talvez, Luciano, a forma também de aqui, pelo menos, a gente usa o conceito reverso, ou seja, é tudo relacionado ao risco do investimento, né? O seguro para o risco. Quanto maior o risco, maior a chance dele render mais, mas você tem que assumir esse risco, porque pode não acontecer. Quanto menos o risco ou mais seguro, normalmente ele paga menos, mas pode ser que ele acabe pagando mais, dependendo das circunstâncias, das situações. Aqui a gente usa muito o reverso, risco. Não, aí também funciona muito bem isso. É só que no Brasil, a renda fixa, principalmente prestando para o Tesouro Direto, o risco é baixo e a rentabilidade é alta. Isso. Então, a ideia é justamente essa. Quanto maior, porque na renda fixa, a gente tem um risco menor. Mas não necessariamente, no Brasil, principalmente, a rentabilidade menor, tá? Porque nossas taxas de juros são muito altas. A taxa de juro real. Só para dar um exemplo, que você falou que a Selic aí está em 11,25. Aqui está alta, né? Estava muitos anos que não estava, está em 5%. E está gerando muito ruído na economia e tudo, porque está essa expectativa. Mas só para ver proporcionalmente como as coisas são diferentes. É isso aí. E aí tem, bem comentado, e tem a taxa de juro real, que é a taxa de juro, a Selic menos a inflação, né? A inflação aqui, acho que está em 4,5%, e aí nos Estados Unidos deve estar em 3%, né? Não, já baixou, o último mês fechou em 2,1%. 2,1%. Então, aí a taxa de juro real, que a gente chama que é a taxa de juro que o governo está pagando, menos a inflação, aí está perto de 2%, né? Isso. Aqui a gente está perto de 7,5%, por aí. Por isso que a renda fixa aqui, ela tem uma rentabilidade muito alta. Tem uma taxa de juro muito alta. É a taxa de juro real, né? Que, tirando a inflação, tá? Então, para ser renda fixa, como o Rô falou, a gente precisa de um QUEM. A gente, como ela é um empréstimo, a gente vai emprestar ou para um banco, ou para uma empresa, ou para o governo, ou para uma pessoa física, tá? Aqui eu não pus na ordem, mas o investimento mais livre de risco no Brasil é o governo, tá? Por que é o governo? Porque ele emite a moeda. Então, a chance do governo não te pagar é pequena. O que ele pode fazer é desvalorizar a moeda e seu investimento vai ter uma inflação alta e a rentabilidade ser baixa. Mas a chance de um governo não pagar você é muito baixa. Depois, a gente considera banco, né? Depois as empresas, e aí pessoa física. Pessoa física é emprestar para o filho, para o cunhado, para o sogro, né? São exemplo de um amigo, né?
tem que ter uma data de vencimento, né? Nesse caso aqui, eu falei que a poupança, ela não encaixa nesses 3 itens, porque a poupança, a data de vencimento dela é para sempre, né? Ela não tem uma data fixa, né? Mas é só isso. E tem que ter uma rentabilidade acordada, tá? Então, geralmente, quando você faz um empréstimo em renda fixa, você define. E no Brasil, tem três tipos de juros. O pré-fixado, pode ser ao ano ou ao mês, né? Exemplo, eu vou emprestar dinheiro a 2% ao mês, né? Então, se eu empresto R$100, no final do mês eu tenho 2% de 100, R$2 de juros. Pode ser pós-fixado, e aí, que aí depois eu vou começar a definir as coisas, exemplo, o Tesouro Direto pós-fixado. A cada 45 dias, o Copom, que é o órgão do Banco Central, ele define as taxas de juros, que é a Selic, que a Gi perguntou. Aí eu vou definir aqui para baixo. Então, a cada 45 dias, define-se a taxa e você geralmente empresta o pós-fixado na Selic, né? Selic mais uma taxinha pequena. Depois eu vou mostrar também. Essa taxa... A porcentagem, mas quando você coloca no pós-fixado, você já coloca uma porcentagem, por exemplo, tantos por cento da Selic. Não muda a porcentagem. Muda só a Selic. Ou muda a porcentagem? Não, muda só a Selic. Por exemplo, hoje se eu não me engano, Tesouro Direto é 11,25, né? A Selic. Então, você empresta 11,25 e tem uma variaçãozinha, 0,0 alguma coisa a mais, tá? Essa variaçãozinha, de vez em quando, ela muda. Eu vou dar o exemplo. De cabeça eu não sei, mas eu já mostro para frente, tá? Mas aí, se tiver uma reunião do Copom, a taxa está em 11,25, passou para 12, você já vai receber, daquele dia para frente, os 12%, tá? Se baixar para 10, você vai receber o 10. Ela é pós-fixada. Quando você que você pode emprestar para o Tesouro Direto, pode emprestar para um banco, aí geralmente você empresta Selic mais X, entendeu? Luciano, só para ter certeza que eu estou entendendo direito, o Tesouro Direto, na minha época que eu estava, ele não existia. Não. É uma plataforma que você entra e negocia ou compra bônus direto do governo. Isso. Tá, então é cópia da daqui, porque eu aprendi isso aqui, eu imaginei que fosse, mas quando eu estava ele não existia. Aqui, desde que eu mudei para cá, eu aprendi a usar isso aqui. Tá. Eu acredito, viu, Marcos, que nos Estados Unidos, 99% das taxas são pré-fixadas. Sim. Aqui no Brasil, tem muito pós, né? O pós, ela não tem marcação ao mercado, que assim, ela não... a chance... o pós, você não perde principal. No pré, é mais arriscado um pouco. Tá? Isso. Mas aqui, como é tão estável, tem sido durante tantas décadas estável, né? As coisas estão mudando, é tudo já pré-fixado, é tudo acertado. Mas aqui também é Treasury Direct, que você usa direto na plataforma. Eu tenho ouvido você falar desde a aula passada, falei, deixa eu... Então, porque na minha época isso não existia aí. Tá, é mais recente. Depois eu vou mostrar o site, como é que vê as taxas e tudo, tá? E tem um indexado à inflação. O IPCA é o Índice Geral de Preços ao Consumidor. Então, ele é uma taxa de inflação que o Banco Central leva para... Eu também vou definir Banco Central para todo mundo. E você tem o IPCA, que é a taxa de inflação, mais 6% ao mês. Por exemplo, taxa de inflação do IPCA hoje, acredito que está por volta de 4,5%. Então, você vai receber 4,5% mais 6% ao mês. Só que o IPCA, todo mês, ele muda, né? Todo mês tem uma taxa nova, então isso aí vai mudando. Agora, o 6% ao mês, ela é uma taxa, seria o juro real. Então, tem esses 3 tipos de renda fixa. E praticamente todo empréstimo que você faz para um banco, ou empresa, ou pessoa física não muito, mas para um banco e para uma empresa, tem essas 3 opções: pré-fixado, pós-fixado, indexado à inflação. Só para vocês terem ideia, esse pós-fixado aqui, esse pré-fixado, desculpa, no Brasil, dependendo
dependendo do que você das variações de taxa, você pode chegar a ganhar em um ano 50% e pode chegar a perder 50% também, dependendo do que você fizer. Se você retirar o negócio na hora. Então, aparentemente, num país igual ao Brasil, renda fixa, ela tem que tomar um pouco cuidado. Nesse pós-fixado, o risco de marcação a mercado não existe. Por isso que ela é muito usada no Brasil. A grande maioria do dinheiro emprestado no Brasil é no pós. CDB, Tesouro Direto, pós-fixado, está muito concentrado aqui. Dúvidas? Ô, Lu, deixa eu te perguntar. Assim, só para resumir. Então, se, por exemplo, eu tivesse um dinheiro para investir numa renda fixa, eu teria essas 3 opções para escolher, certo? Aí você falando que mais ou menos para ter ideia quanto que está a taxa ao mês, nesse pré-fixado está 2% ao mês. Não, só um exemplo, não está não, tá... O pré-fixado hoje, no Tesouro Direto, está 1% ao mês, mais ou menos. É que eu pus só de exemplo aqui. Tá, e no pós-fixado, tá quanto? 11,25 ao ano vai dar... Dividido por 12, vai dar 0,93, 0,94. E esse indexado à inflação? Hoje está um IPCA mais 6,8, por aí, 6,7. É que esse indexado à inflação e esse pré-fixado aqui, todo dia útil muda. Se o Lula vai lá e fala que vai cortar 10 bi, 100 bilhões de gasto. Aí o pessoal do mercado, se eles acreditarem nisso, eles vão lá e baixa essa taxa. Tá? Então, isso aqui é uma taxa que depende muito da política e do governo. Então, assim, ela é muito variável. Dentro do mesmo dia tem variação, tá? Dependendo do que sai de notícia. Ela é uma taxa negociada dentro do dia útil. Entendeu, Gi? Entendi. Eu estou complicando para depois simplificar, que aí eu vou sugerir o que vocês devem fazer em empréstimo. Tá? Então, cupom. A cada 45 dias tem a reunião, é o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil. Ele define a taxa básica de juros, que é a taxa Selic que a Gi perguntou. E essa taxa Selic é função da meta de inflação. Então, a gente tem uma meta de inflação, que, se eu não me engano, é 3,5%. Eu esqueci de ver o valor certinho. Vou puder dar uma olhada aí quanto que está a meta nossa hoje. E, de acordo com essa meta, se a inflação está 5% e a meta é 3%, por exemplo, então o Banco Central ele vai subir a taxa de juro, porque a taxa de juro alta inibe consumo. Por exemplo, você vai comprar um carro, taxa igual era nos Estados Unidos, taxa de juro 0. Vai comprar um carro 24 vezes sem juro. Isso ajuda no consumo. Aí você vai comprar uma taxa de juro, hoje no Brasil, aqui a taxa de juro para comprar um carro é 2% ao mês. Então, se você for financiar esse carro em 24 meses, você vai pagar pelo menos 50% a mais nesse carro. Então, taxa de juro muito alta, ela inibe compras a prazo, inibe a economia, retrai, faz com que as pessoas apliquem mais dinheiro e gastem menos. E inflação e taxa de juro baixa faz com que o pessoal consuma mais. Né? Então, Copom reúne... Só para o pessoal mais novo aí também, o pessoal que não acompanha, para entender, porque isso às vezes é muito politizado. Eles ouvem, né? Aumentou juros está muito alto, está muito baixo. Essas coisas, o efeito desses juros no mercado são muito demorados, isso leva tempo. Aqui, por exemplo, que é muito mais estável, está essa briga, igual eu falei, a inflação está agora chegando a 2,1%, a taxa de juros está em 5%. Aqui está uma brigaiada, usou-se isso muito na política. Aqui, por exemplo, a estimativa é que o efeito de um aumento ou uma diminuição de taxa de juros pelo Banco Central, que seria o Fed, isso leva entre 9 a 12 meses para realmente impactar o mercado de forma... Então, tem um delay, uma demora aí no time, e as pessoas às vezes não entendem, ou querem reagir muito rápido àquilo que o Lu falou
na aula passada, de não tentar fazer o timing do mercado, porque essas coisas são muito dinâmicas. Acho, não, o Fed anunciou hoje que vai aumentar, o Banco Central vai aumentar os juros, então vamos botar o dinheiro em tal lugar. Calma, acompanha o mercado, vai com calma, não tenta responder muito imediatamente, não. É isso aí. E aí, ó, o Copom reúne a cada 45 dias e vai definindo essas metas. E igual o Marcos falou, isso aí não é do dia para a noite. Aumentar uma taxa de juros hoje, ela demora ano para fazer efeito na economia, né? Então, ó, o objetivo do Copom é manter a inflação dentro da meta, né? E ele analisa o cenário econômico, como é que estão os gastos do governo, como é que estão as compras, como é que está a inadimplência e, principalmente, meta de inflação. E ele é formado pelo presidente e 8 diretores. Então, são 9 votos e o presidente geralmente tem o voto de Minerva. Tá? Agora, quem manda no mundo não é o Banco Central do Brasil, é o Copom dos Estados Unidos, que é o Federal Open Market Committee, Comitê Federal de Mercado Aberto. Tá? E esse bichinho aqui é o que manda no mundo. As taxas de juros que os Estados Unidos definem vão fazer que o mundo inteiro ou mande dólar para lá, né? Hoje a taxa de juros americana é considerada uma taxa alta, né? Por exemplo, hoje você consegue aplicar tem empresa brasileira que emite bonds aí nos Estados Unidos, você consegue aplicar 7%, 8% em dólar ao ano, né? Então, porque a taxa segura dos Estados Unidos está por volta de 4, 4,5%. Então, quem manda no mundo é isso aqui. O Brasil aqui, geralmente, a gente reage à taxa americana. Se a gente tem uma taxa no Brasil, por exemplo, de 6% ao ano, uma Selic de 6%, e nos Estados Unidos tem a 4%, quem que vai querer aplicar no Brasil a 6% se a gente tem a oportunidade de aplicar 4% em dólar americano, né? É uma taxa muito melhor, tá? E essas decisões do FONC aqui, né? Influenciam todo o mercado mundial, né? E dentro dos Estados Unidos, eles têm 2 mandatos: controlar a inflação, que é o brasileiro, e alcançar o pleno emprego. Então, no Brasil, a gente só tem a preocupação da inflação. Nos Estados Unidos, não. Eles têm que conciliar, é um mandato muito mais complexo, né? Tem que conciliar a inflação e pleno emprego. Então, eles analisam como é que está a contratação, demissão, né? E é mais complexo. E é a taxa de juros que manda no mundo dos Estados Unidos. Então, a taxa Selic... Para o pessoal entender também por que isso é importante. Porque a economia americana, 70% dela é em função de consumo. Tá? Então, eles precisam... É crucial para a economia americana manter um alto índice de emprego. Porque senão a economia para. Se o povo não tiver serviço, não ter trabalho, para. Então, por isso, esse mandato duplo, e eles sempre tentam equalizar, porque o pavor deles é se o desemprego disparar aqui, a economia vai frear como um todo. O povo para de gastar, para de consumir. Só para entender por que essa diferença. Isso aí. E no caso da Selic, né, é a taxa básica de juros da economia, e influencia todas as taxas de juros do Brasil, né, como as taxas de empréstimo, financiamento e aplicação, tá? Ela é o principal instrumento da política monetária usado pelo Banco Central, né? O Banco Central é o órgão, hoje ele é um banco independente do governo, na gestão do Bolsonaro aí, a gente conseguiu deixar o Banco Central dependente, apesar do presidente indicar os ministros, né? Os diretores do Banco Central, ele não pode ser influenciado, teoricamente, né, pelo governo. E a meta e a ideia da Selic é controlar a inflação. Inflação alta, fora da meta, provavelmente a Selic vai subir. Inflação abaixo da meta, provavelmente a Selic vai baixar. É bem simples. E tem também Conselho Monetário Nacional, porque eu falei que a função do Copom
é definir a taxa de juros. Mas quem define qual é a inflação que o Brasil, qual que é o centro da meta da inflação, é esse Conselho Monetário Nacional, tá? Que é... Vai. Oi? Só um negócio. Por exemplo, quando tu fala na Selic, eu só penso com o objetivo de empréstimo, tipo em renda fixa. Mas, por exemplo, tem outras aplicações dessa taxa? Tipo, porque se ela controla a inflação, ela devia servir para outras coisas. O que mais que ela faz? Tudo. Por exemplo, você vai... toda compra a prazo... Por exemplo, papai na empresa precisa pegar um dinheiro para construir a fábrica. A taxa de juro que o banco vai me oferecer é função da Selic atual. Por exemplo, se a gente tiver com a Selic de 2% ao ano, o banco vai me emprestar, sei lá, 5%, 6% ao ano. Se a Selic tiver 13%, o banco vai me emprestar 15%, ele vai colocar um spread nessa taxa, né? Para me emprestar o dinheiro. Então, quem for comprar um carro a prazo, também a taxa do empréstimo vai ser definido pela Selic. Se a Selic está alta, né, porque o banco, a financeira, nós vamos falar depois disso, ele pega seu dinheiro, o dinheiro de quem deixa lá no banco parado, e empresta para outra pessoa, né? Parado ou aplicado. Só que ele tem que colocar uma coisa que chama spread, que é a diferença entre a taxa que ele pegou, que ele vai pagar para o cara que está aplicando em renda fixa, e para o cara que está pegando dinheiro emprestado, que ele tem que sobreviver, né? Tem o risco de inadimplência, então chama spread essa taxa. Então define tudo, claro, toda compra a prazo, tudo, o juro que o banco empresta, toda a economia é definido pela taxa. Entendeu? Entendi, obrigada. Tá? E quem define a taxa a ser seguida é o ministro da Fazenda, hoje Fernando Haddad, ministro do Planejamento, hoje a Simone Tebet, e pelo presidente do Banco Central. Então, o governo é quem define qual será a meta de inflação do Brasil. Tá? E o índice de preço utilizado para medir inflação é o IPCA, que chama Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é calculado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dúvidas? E tem mais duas... fala. O IPCA, o que ele significa? O IPCA o IPCA é uma cesta, né, de produtos que ele tenta refletir um consumo de uma população média. De uma família que ganha até 2 salários, né? Isso. E aí eles pesquisam esse preço desses produtos em diversos supermercados e regiões, e aí dá se esse valor subiu ou desceu e quantos por cento. E aí esse valor, que é de percentual de subida ou descida de preço, que é chamado de inflação. Na teoria, a inflação é um movimento de todos os preços, né, subindo ou descendo. O IPCA é só uma parcela que representa isso. E se eu não me engano, ele é relacionado a uma renda, acho que até de X salários mínimos, médio, que é uma média da população brasileira. E dentro das capitais brasileiras. Tá? Mas depois eu ponho no grupo certinho. Entendeu, Clarinha? Sim, entendi. Tá? E aí, tem mais duas coisas interessantes que às vezes eu vou falar muito. CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Para fechar todo final do dia útil bancário, geralmente tem um empréstimo, que é esse... que vai definindo isso, que chama CDI. É o quanto um banco empresta para o outro, tá? Que gera essa taxa DI aqui, ó, que é a taxa resultante da negociação. Geralmente, a taxa DI é porque tem empréstimos que é CDI, tem gente que fala CDI, tem gente que fala taxa DI. Geralmente, o correto seria taxa DI, mas tem muito empréstimo que vocês vão ver, CDI mais 2%. Tá? Normalmente, ela é a Selic
um pouquinho abaixo da Selic, tipo 0,10. Se a Selic está 11,25, ela vai ser mais ou menos 11,15 ao ano. Então, ela é uma taxa que um banco cobra de outro. Porque, às vezes, um banco um dia precisa de dinheiro para não falir o sistema bancário brasileiro, aí um banco vai emprestar para o outro. Certo? Então, ó, a taxa Selic atual no Brasil é de 11,25 ao ano, né? Porque esse valor foi fixado na última reunião do Copom, dia 6 de novembro de 2024, tá? O CDI, que acompanha a taxa Selic, hoje está rendendo 11,15, bem pertinho uma da outra. E aqui, ó, eu já falei, mas só para deixar um pouco mais claro, né? Aqui, ó, a taxa Selic, quando ela sobe, quando o Banco Central altera a meta da taxa Selic, o referencial de juro para a economia, custo de captação para o banco, por exemplo, Clarinha vai pôr o dinheiro lá, a taxa Selic, no Banco Bradesco. Então, quando a taxa de Selic sobe, ela aumenta essa remuneração. Então, custo, porque para ela é renda, para o banco é custo, né? Então, subiu. Aí, ó, os juros cobrados no financiamento, empréstimo e cartões de crédito ficam mais altos. Então, você está subindo a taxa, né? Você está estimulando o consumo e favorece a queda da inflação. Quando você faz a pessoa poupar mais e estimula ela a comprar, por exemplo, você vai comprar um carro de 100 mil reais a prazo, com juros zero, você vai pagar 100 mil. Né? Juros zero no Brasil não existe, mas se for comprar um carro a 2% ao ano em 24 meses, provavelmente você vai pagar, se for um juro de 2%, você vai pagar praticamente 150 mil nesse carro, né? Porque aí é juro sobre juro, fazendo uma conta rápida, às vezes não é esse valor, tá? Mas você vai aumentar muito o valor do bem. Então, taxa de juro barata favorece consumo. Taxa de juro alta desfavorece consumo. Então, ó, quando a Selic cai, diminui o custo de captação dos bancos, que tendem a emprestar com juro menor. Pegar dinheiro emprestado fica mais barato, já que o juro cobrado nessa operação fica menor. Com isso, estimula o consumo. Dúvidas, hein? E aqui, ó, os índices de inflação. Tem o IPCA, que é o índice de inflação que é calculado pelo IBGE, com base que é consumido no varejo. Tem o IGPM, que é um índice de inflação que é divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. O IPCA eu não coloquei aqui, mas eu coloquei o IGPM de exemplo, né? 60% do índice do IGPM é índice de preço no atacado. 30% índice de preço ao consumidor. E 10% índice da Nacional de Construção. O IGPM é um índice muito ligado a dólar. Esse preço do atacado aqui tem muito a ver com dólar, construção civil tem muito a ver com dólar. E o IPCA, ele é um pouquinho menos ligado ao dólar, apesar de que carne, combustível, tudo isso é ligado ao dólar, né? Então, resumindo aí, o Banco Central é responsável por adotar as medidas necessárias para que a meta de inflação seja alcançada e através do aumento e da queda do juro, tá? E o Copom do BC, né, que é a reunião, é o responsável por seguir a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional, né? Então, muitas vezes, igual o Marcos falou, o governo vai falar assim, não, mas o juro está muito alto. Mas quem define a taxa de meta de inflação é o próprio governo. O Banco Central, ele é um órgão independente que só segue aquilo ali. Quem definiu foi o Conselho Monetário, que tem das três pessoas que definem a meta de inflação, 2 são do governo. Dúvidas? Bom, então, voltando aqui, para ser uma renda fixa, né, que é um empréstimo, a gente precisa de quem a gente vai emprestar, data de vencimento e rentabilidade acordada.
Aqui um exemplo da taxa Selic, né? Durante os governos, né? O governo Dilma, aqui, eu peguei aqui uma foto na internet, só para vocês terem ideia que a taxa Selic, ó, ela não é um negócio fixo. Isso aqui nos Estados Unidos é mais uma retinha, aqui no Brasil é um gráfico desse aqui, ó. Então, a Dilma começou a gastar demais, o pessoal perdeu a crença no governo, teve que chegar a pagar um juro de 14,25. O Michel Temer foi eleito, fez algumas reformas, o mercado, o Banco Central, a inflação foi baixando, a gente conseguiu baixar a taxa de juros, né? Aí depois teve algum outro escândalo aqui no governo Temer, né? Manteve a taxa. Bolsonaro foi eleito, começou a baixar a taxa, só que a gente teve a pandemia, aí aqui foi aqui eles falam que as taxas de juros foram baixas meia forceps, né? Que tem muito economista que acha que não devia ter baixado essa taxa para 2. Porque quando você baixa a taxa artificialmente, você tem esse outro problema aqui, ó. Você baixa a taxa e depois você precisa levar ela de novo, né? Isso aí eu não vou entrar muito em detalhes sobre o porquê disso, mas é basicamente, baixou a taxa demais, consumo alto. Consumo alto, você diminui a demanda dos insumos, gera inflação, gerou inflação, aumenta a taxa, tá? No governo aqui do Lula, começou a baixar a taxa, mas já voltamos a subir de novo. Então, por exemplo, quem empresta no Tesouro Direto, teve essas remunerações aqui, ó, né? Esse período aqui, ó, de taxa 2, foi muito perigoso para quem estava aplicado em imposto fixado, porque a inflação começou a subir, né, na pandemia, e o cara estava aplicado a 2%. Foi muito ruim, tá? Dúvidas aqui? Então, ó, a renda fixa, caso a gente não saque o dinheiro antes do vencimento, a gente sabe o valor que vai receber no vencimento. Ou tem uma ideia muito boa. Está em vermelho aqui, porque se você sacar antes do vencimento, provavelmente não vai ser aquele valor acordado. Assim, vai ser o valor, mas existe um negócio que é marcação a mercado, tá? Nos títulos pós-fixado e nos títulos indexados à inflação, não é possível, no dia do empréstimo, saber o valor na data do vencimento. Nos títulos pós-fixado, por quê? Porque aqui, ó, vamos supor que alguém pôs dinheiro aqui no Tesouro Direto com a Selic a 7,25 e quer saber quanto que ele vai receber 11 anos depois. Concorda que é impossível saber essa taxa, né? Vai depender do que ocorrer com a taxa Selic. E também nos títulos indexados à inflação. Por quê? Porque no título indexado à inflação, uma parte da taxa é fixa, a outra depende da inflação. Se você emprestar inflação mais 6, você sabe que vai receber inflação mais 6. Só que a gente não sabe quanto que vai ser a inflação, tá? Entenderam? Dúvidas? Ô, Luiz, esse período de vencimento aí, quanto que é? Quanto tempo é? Não, aí você vai escolher, tá? Eu vou mostrar um pouquinho para frente, que eu acho assim, quem está começando agora tem que investir ou em CDB ou Tesouro Direto pós-fixado. Aí, lá dentro do Tesouro Direto, geralmente tem 2 opções de pós-fixado, tá? Entendeu? Sim. Então, ó, quando a gente faz uma renda fixa, a gente vai emprestar para o governo, para o banco, para a empresa ou para a pessoa física, né? Pode ser pós-fixado, pode ser Selic, pode ser CDI mais uma taxa, né? Pré-fixado, aí aqui já é o valor acordado. Quando a gente faz um pré-fixado, igual é nos Estados Unidos, os bonds, você já sabe que daqui a 5 anos, 7 anos, né? Lá são valores a longo prazo. Aqui no Brasil existe
Hoje, por exemplo, se eu não me engano, tem o IPCA, tem um pré-fixado 2031. Mas aqui os prazos no Brasil, como os juros são muito altos, o risco é alto, as variações são grandes, aqui os nossos pré-fixados são curtos. Nos Estados Unidos, não. São títulos de longo prazo, inclusive chama os títulos perpétuos, né, que é o resto da vida. Tá? E pode ser uma inflação mais, que pode ser IPCA mais, normalmente 99%. Antigamente tinha o IGPM mais, mas hoje não tem, para emprestar para o governo. Né? E aqui são todos os tipos de renda fixa que eu vou falar, de cada um, tá? Acho que não vai dar para a gente fazer tudo hoje, mas assim, a ideia é vocês saberem tudo que a gente tem disponível no Brasil. A gente pode emprestar para o governo, tem o Tesouro Selic, o Tesouro Direto pré-fixado, Tesouro Direto IPCA, existem as opções de Educa Mais, de Aposentadoria Mais, aí tem os privados, que a gente pode emprestar para o banco, poupança, CDB, LCI, LCA, LIG, COI, que não é renda fixa, mas já vou aproveitar para falar, securitizadoras, né, que são os CRI e os CRAS, financeiras, e a gente pode emprestar para empresas também. Tem as debêntures, debênture incentivada e debênture de infraestrutura. O Brasil é o país da renda fixa. Então, existe inúmeras opções, né, de empréstimo. Aí tem coisa uma coisa que difere muito no Brasil é que tem opções que pagam imposto de renda, tem opções que são isentas de imposto de renda, e aí a gente vai falar delas, tá? E eu acredito que não vai dar para falar tudo hoje, né? Mas, assim, é o que tem no Brasil. Depois eu vou falar, né, que eu acho, por exemplo, para quem está começando, CDB, Tesouro Selic, Tesouro Direto Selic, são bons caminhos para se começar, né? E, às vezes, um pouquinho de Tesouro Direto e IPCA mais para quem gosta de correr um pouquinho mais de risco. Ou quer ganhar um pouquinho mais. Tá? Então, quando você entra no site do Tesouro Direto, né, que aqui eu colei aqui na tela, a gente tem aqui, ó, Tesouro pré... foi você que perguntou, Gi, das opções, né? Tesouro pré-fixado 2027. Ó. Então, você consegue emprestar a 13% para o governo, 13,3% ao ano. Você tem um investimento mínimo de R$ 30,78. A partir desse valor, você já consegue emprestar o valor que você quiser. Aí, aqui é o valor de um título, R$ 769,57. Cada título custa esse valor. E o vencimento dele é 1/1 de 2027. Significa que 1/1 de 2027, todo Tesouro Direto no vencimento pré-fixado, ele tem um valor de R$ 1.000. No dia 1/1 de 2027, você vai ter R$ 1.000 aqui. O pré-fixado 2031... Não, Lu, não entendi. Então, é assim, por exemplo, você tem que entrar... Você quer investir em alguma coisa nesse tesouro pré-fixado aí? Uhum. Você vai poder tirar só em 2027. Não. O vencimento do título é em 27. Tudo no Tesouro Direto, você pode, a partir de 2 dias, você já pode sacar. Eu vou mostrar aqui o site, só para vocês verem. Você pode vender qualquer dia e o retorno é D+1. No dia que você pediu, D+1 você recebe. Eu tô entrando no site aqui. Só que eu entrei no lugar errado. Título. Aqui, ó. Tem aqui o site. Títulos e o mercado está fechado. Hoje a gente não consegue investir, né? Só segunda-feira. Né? Ele funciona das 9h30 às 18 horas. Vocês estão vendo a minha tela, né? Bom, e aqui, ó. Kiji, ó. Tá vendo, ó? Não sei se eu apertar isso aqui vai sumir, vamos baixar ele.
Tesouro pré-fixado 2027, rentabilidade anual 13,36. Aqui engraçado que baixou. Investimento mínimo 7,69. E o preço, se você quiser comprar um título do governo, um título do Tesouro, é 7,69. Mas você pode investir a partir de R$ 7,69. E o vencimento dele é 1/1 de 2027. No dia 1/1 de 2027, vai cair R$ 1.000 para cada preço unitário que você comprar. Entendeu? Na verdade, não vai cair R$ 1.000, não. Vai cair R$ 1.000 menos o imposto de renda. Gi? Não, Acho que entendi. essa parte do R$ 1.000 que ficou estranho. Acho que a parte do R$ 1.000 é que ficou estranho. Não, então, você vai ganhar 13,36, vamos falar assim. Do R$ 1.000 depois eu vou... É porque no vencimento, todo pré-fixado é R$ 1.000, mas é porque se você pegar da data de hoje, 7,6932, aplicar 13,36%, vai dar, nessa data aqui, R$ 1.000. Ah, entendi. Agora entendi. Entendeu? É que... É juros compostos? Juro composto. Mas por ano, tá? Por ano. Tá? 13,36 ao ano. Não porque o Tesouro, ele trava o valor final dele, entendeu? E aí pega os juros e traz o valor presente do que você vai comprar. Por isso que é estranho, entendeu? Mas também, pode pensar de outra forma. Você vai comprar 7,6932, aplicar 13,36%. Nesse dia aqui, o vencimento cai na sua conta. Mas você não é obrigado a esperar o vencimento. Você pode vender a qualquer momento. Né? Igual o Rô falou, aí um dia útil, o dinheiro cai na sua conta. Né? Só que esse valor, hoje, aí ele não vai ficar os 13% transformado em valor diário de rentabilidade. Ele vai sofrer a influência do preço dele no mercado. Então, você pode ganhar dinheiro ou perder dinheiro nesse trem. Eu acho... Se vender antes, né? Que todo mundo que está começando, os melhores são o Tesouro Selic, que é o Selic mais uma taxinha aqui bem pequenininha, tá vendo? Que é praticamente Selic. Selic mais 0,038. Você pode aplicar a partir de 156,35. E o vencimento é 1/3 de 2027. Né? Então, aqui, se a Selic subir, seu rendimento vai subir. Só a taxa de juros. O principal, quando você compra um Tesouro Selic, ele não muda, ele só vai para frente, o Selic. Tá? É muito parecido com o CDB, muito parecido com a poupança, né? E aqui pode ser o vencimento de 27 e o de 29. Sempre a gente compra o mais para frente, tá? Aqui tem os Tesouro IPCA, eu vou falar depois de cada um, né? Aí a taxa já é IPCA mais um tanto, né? Isso aqui é considerado, nós estamos numa fase que está excepcional para investir em Tesouro IPCA, né? As taxas muito altas, a data do vencimento também, o valor mínimo da compra, tem esse Tesouro Renda Mais Aposentadoria Extra, né? Para quem quiser, ele tem algumas vantagens na taxa de custódia, e tem o Tesouro Educa Mais. Esse aqui seria para alguém que vai fazer uma faculdade ou quer fazer um curso e aplicar, e depois ele volta 5 anos para você. Luciano, só para ver se ajuda o pessoal a entender aí, porque aqui é a mesma coisa. Os nomes dos investimentos são diferentes, mas o processo é o mesmo. É que o governo pensa revertido, é o reverso da gente. Tá? Então, tipo, na data tal, para você ter 1.000, você precisa hoje botar tanto. Tá certo? Então, aí isso aí, tá, nessa taxa de juros. Outro ponto importante é esses dois valores, o investimento mínimo e o preço unitário, quer dizer, você não precisa comprar uma unidade, você pode investir uma fração dessa unidade, mas tem um mínimo que tem que ter, que é isso que está aí, que seria um centésimo, um décimo, sei lá, da unidade, tá certo? É só que o governo pensa oposto, o governo pensa para o futuro. Então, para eu te dar 1.000
nessa data você hoje precisa me emprestar tanto. Isso aí. E isso aqui, ó, mudou essa semana, viu? Porque eu tinha tirado a foto semana passada, eu tinha até visto que eles iam baixar a aplicação mínima, mas mudou bem recente. Porque lá na minha apresentação, ó, tá aqui, ó, 30,78, tá vendo? E essa taxa aqui, ó, 13,13. Vocês veem que eu acho que eu fiz isso quinta-feira ou sexta que eu colei ali, ó. A taxa no dia que eu colei era 13,13, já está em 13,36. Então isso aqui muda todo dia e eu acredito que dentro do dia também mude, tá? É uma taxa variável. Agora eu vou falar... Ô Lu, Lu, fala. E você falou aí do imposto de renda e como que funciona? Eu vou falar depois no final, tá, Deck? Aí eu vou falar. Então tá. Porque o imposto de renda, toda renda fixa ele é igual. Então, aí no finalzinho eu vou falar. Mas normalmente ele varia de 15, se eu não me engano, a 22,5. Imposto de renda, tá? E tem IOF também. E tem mais uma taxinha que eu esqueci o nome também, que é bem pequenininha, tá? Então, dentro do governo, dentro aqui do Tesouro Direto, a gente basicamente pode investir pré-fixado, que a gente aqui no caso a gente já sabe qual o valor que a gente vai tirar no final, Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+, tá? É a fonte mais segura do mercado brasileiro, menor risco e geralmente a menor remuneração, tá? Hoje, particularmente, todo mundo no Brasil está aplicando em renda fixa. Então, eu acho que hoje o melhor é aplicar no Tesouro Direto. Por quê? Porque as taxas dos outros investimentos, debênture, emprestar para empresa, emprestar para banco, estão muito baixas. E o melhor, eu particularmente gosto muito de emprestar para o Tesouro Direto. Em alguns momentos, quando a taxa está muito baixa da Selic, pode ser que seja melhor emprestar para para banco, para empresa, né? Mas quando a taxa está muito alta, igual está agora, todo mundo está aplicando em renda fixa. Então, o spread, que a gente chama, está muito baixo. Como ele é o mais seguro, e depois eu vou mostrar os exemplos, tá muito ruim para emprestar para outras... que não seja o governo, outras empresas e outros financeiros, tá? E aqui, ó, o governo, ele criou 2 novos investimentos no Tesouro Direto, né? Que chama Aposentadoria Extra, que é esse em roxo aqui, que é um investimento em PCA mais alguma coisa, e Tesouro Educa Mais, que é também, e o PCA mais alguma coisa. Eu vou falar deles depois. Tá? Então, ó, títulos do público, que vou falar de pré-fixado. Quando que a gente usa, né? Como é que ele funciona? Então, ó, o pré-fixado, você sabe, nesse título aqui, no pré-fixado, você sabe com certeza o que você vai receber na data do vencimento. Então, ele é um título que não tem erro. Se você não sacar ele antes, igual o Rô falou aí. Então, tem 2 opções do pré-fixado com juro no final, e eu acho que tem 2 também com juro semestral. Você tem a opção de receber ele no final, tudo junto. Qual que é a vantagem? Você vai pagar imposto de renda sobre o juro, se for acima de 2 anos, na menor taxa. Quando você recebe o juro semestral, por exemplo, se você receber daqui a 6 meses, você vai pagar a maior taxa de imposto de renda. Então, ele não é um dos melhores para aplicar. Então, ó, caso a gente leve até o vencimento, a gente tem a rentabilidade combinada. Caso retire antes do vencimento, pode correr a marcação ao mercado. Tá? Que depois, se sobrar tempo, no final eu vou explicar. Então, renda fixa pré-fixada com retirada antes do vencimento,
podemos perder dinheiro com marcação ao mercado. Então, esse dinheiro que você coloca em pré-fixado é um dinheiro que você não pode mexer com ele antes do vencimento. Então, geralmente, é um dinheiro para aposentadoria do longo prazo, porque se você tirar antes, você corre o risco de pôr lá R$1.000 e tirar R$500, R$600. Por isso que tem o livro da menina lá, da Marília, né? A renda fixa não é fixa, porque às vezes ela não é tão fixa igual a gente acha que ela vai ser. Vocês entenderam? O Tesouro Direto, o pré-fixado? Pai, eu só tenho um pouco de dúvida aqui que é marcação ao mercado. É o valor de mercado daquele investimento. Isso. Ok. É que assim, a marcação ao mercado, eu vou explicar depois no final, mas ela é variação da taxa de juro diária. Por exemplo, se você emprestar um título, vamos falar de marcação ao mercado já. Eu não queria complicar, mas eu acho que não tem jeito de explicar Tesouro Direto sem falar de marcação ao mercado. Espera aí. Porque, assim, para quem é da Humanas, é mais complexo. É porque nada mais é do que uma operação financeira, tá? De matemática. Então, vamos lá. Marcação ao mercado é um processo que atualiza diariamente o preço de um título, né? Ou ativo financeiro de acordo com as condições do mercado. O objetivo é que o valor do título reflita o que está sendo negociado no mercado, permitindo ao investidor saber quanto ele receberia se vendesse o título antes do vencimento. Por isso que eu falei, se você esperar o vencimento, você vai receber o acordado. Agora, se você quiser vender antes do vencimento, você não vai receber o valor acordado. Pode ser que você receba acima ou abaixo, né? A marcação ao mercado, ela não é só muito ruim. Tem hora que ela é fantástica. Igual eu falei, naquela mudança da Selic de 2 para 13, teve gente que ganhou 50% e teve gente que perdeu 50%. Então, ela por exemplo, os Estados Unidos, ele trabalha sempre com esses títulos pré-fixados. Só que lá, a variação das taxas são pequenas em relação ao Brasil. Aqui não. Aqui é paulada. E aí tem uma fórmula para você calcular, né? Que é todo tesouro direto no vencimento vale R$1.000, né? E para você calcular o preço dele, você vai pegar 1.000 dividido por 1 mais a taxa de juro vigente dividido pelo tempo em anos. Eu vou dar o exemplo para ficar mais claro. E eu também vou colocar no grupo dois vídeos de 2 pessoas mais competentes do que eu para explicar o que é marcação ao mercado, tá? Então, todo título no vencimento vale R$1.000. Agora, a taxa de juros da fórmula, ela varia todo dia. Então, você tem que corrigir todo dia. E o tempo em anos é o tempo de vencimento do título. Então, o que eu peguei aqui, ó? Um título pré-fixado 2027. Vamos supor que 1/1 de 2024, esse título está a 12% ao ano. Se você for olhar o valor dele, ele vai ser 711,78, o valor unitário. A data de vencimento dele é 1/1 de 27. E o valor no vencimento, R$1.000. O período é de 3 anos e esse valor atual a gente joga naquela fórmula e sai 711,78. Daqui um ano, 1/1 de 25. Vamos supor que a inflação baixou, a Selic passou para 10%. A Selic não. A taxa do tesouro pré-fixado passou para 10%. Isso aqui é negociação, oferta e procura, tá?
Geralmente, quando a Selic abaixa, a taxa do pré-fixado normalmente abaixa. Então, ela foi para 10. Quer dizer que ela baixou 2%. Só que ela baixou 2% em 2 anos, né? Porque a gente tem o vencimento é aqui em 27, né? Então, você praticamente teve um ganho aí de quase 4%. E aí, o seu título, que valia 711, vale 826. Isso aqui também é só jogar na fórmula, tá? Então, olha aqui, você comprou um título para ganhar 12% ao ano. Um ano depois, a taxa baixou para 10%. Você ganhou, se você dividir esse menos esse, dividido pelo valor que você aplicou, que é o 711,78, a gente vai achar uma rentabilidade de 16%. Você comprou um título para render 12%, só que a taxa baixou. Em um ano, se você vender o título aqui, você vai ganhar 16% ao ano, né? A queda do juro aumenta a rentabilidade do título. Entenderam? Volta lá na conta rapidinho. Porque às vezes eu estou só falando, achei que ver se não caiu a ligação. Assim. Só 826 é 12% do valor que você pagou. Não, 826 é 16,11% do valor que pagou. Eu não entendi, então, muito bem. Tá. Porque eu achei que a rentabilidade, esse 826 é o valor negociado. Não entendi. Então. Ó, o pré-fixado é assim, ó, se você aplicar a taxa de 12, você vai pôr 711, você vai comprar um título em 1/1 de 24 por R$711, certo? No dia 1/1 de 2027, se você não vender, você vai ter R$1.000. Correto? Você entendeu? Isso aqui você entendeu? Entendi. Tá. Só que essa taxa, ela não é 12 até o vencimento, ela muda. Existe a marcação mercado que faz com que essa taxa mude todo dia. Em 1/1 de 25, eu dei um exemplo aqui, ó, que ela está a 10%. Significa, a hora que você joga 10%, naquela forma, 1.000 dividido por 1, mais taxa de 10% elevada a 2 anos, esse valor de R$826. Aí é só conta matemática, que é aqui, ó. Você vai jogar na fórmula 1.000 dividido por 1, mais a taxa de juros. Quando a gente jogou aqui, a primeira vez, a gente jogou 12% elevado a 3. No segundo ano, a gente vai jogar 1 mais 10% elevado a 2. Que dá R$826. Então, Clarinha, hora que você tira 826, subtrai 826 menos 711 e divide por 711, você teve uma rentabilidade de 16% bruta, sem pagar imposto, nada, até aqui. Então, aí compensa mais eu vender do que manter. Depende. Você vai aplicar o dinheiro aonde depois? Aí já é de cada um, tá? Não, é porque, por exemplo, se eu manter, a minha rentabilidade não vai ser de 16, vai ser 12. Porque... Não, sua rentabilidade, se você manter, ela vai ser 10. Então. Tá? Sim. Porque é a taxa do momento. Ela não vai ser 12 mais, ela vai ser 10. Aí, por exemplo... Mas não é pré-fixado? Mas que a minha taxa vai mudar, então? É que a marcação ao mercado, ela vai fazer ela vai subir o preço do valor do seu título, entendeu? É que nesse dia aqui, vamos supor que você comprou o título 1/1, tá? E o papai comprou o título 1/1 de 24. Você e eu comprei 1/1 de 25. Nesse dia que eu comprei, estava a 10. E eu vou pagar 826. Entendeu? Entendi. Então, assim, é que para todo mundo que compra nesse dia, que você pode todo dia comprar ou vender. Tá. No seu caso que comprou a 711, você está ganhando 16,11. Você pode vender e ganhar 16,11. Eu não estou falando que pode ou não pode, tá?
Se você vender, você vai ganhar 16,11. Mas se eu manter, eu vou ganhar quanto? 10. Se não mudar a taxa de juros. 10 do dia 1 do 1. Não, se você, a partir desse dia aqui, esperar o vencimento, você vai ganhar 10, que é a mesma taxa de quem está aplicando. Ok. Agora, você, como aplicou em 1 do 1 de 24, se você esperar o vencimento, você vai ganhar 12. Mas nesse dia aqui, se você vender, você vai ganhar 16. Eu vou dar outro exemplo, ó, que aí pra vocês entenderem. Quando, na pandemia, a taxa do Brasil, ela foi para 2%, né? Então, o pré-fixado não chegou a 2, não, mas chegou, sei lá, 2,5, 3. E aí, ó, olha a diferença. Lembra que esse valor aqui era 711? Se você põe uma taxa de juro muito baixa, o valor atual, em 1 do 1 de 24, é muito perto dos 1.000. E aqui, eu peguei o mesmo exemplo daqui, eu só mudei essa taxa de 12 para 2, tá? Parcela para 2%. O valor do título, ele fica muito perto dos R$ 1.000. E aí, eu dei esse exemplo porque foi o que aconteceu no Brasil em 2020, 2021, por aí, 2021. A gente estava com a taxa muito baixa e subiu para uma taxa muito alta, rápida. E muita gente perdeu dinheiro. Se você está numa taxa baixa e sobe para uma taxa alta, você diminui o valor real do seu título e você perde rentabilidade. Entendeu? Entenderam? A alta do juro reduz a rentabilidade do título. Títulos pré de longo prazo podem causar grandes perdas no valor do título. Até a recomendação de pré-fixado é trabalhar com título curto. Aqui, 2, 3 anos são títulos curtos, tá? E eu vou dar outro exemplo aqui, ó. Sujeito que estava com o título 2035, com 2%, e depois a taxa elevou para 12%. Ele perdeu 59% da rentabilidade dele. Aqui já são títulos de 11, 10 anos. E isso aqui assusta. Por isso que eu falei que o pré-fixado, primeiro que a gente usa um percentual baixo da carteira, principalmente no Brasil. Nos Estados Unidos, não. Acho que 90% dos títulos que tem lá é tudo pré-fixado. Mas a marcação mercado, ela pode assustar vocês, tá? E aí, por isso que a menina fala que a renda fixa não é fixa, né? Porque teve muita gente que aplicou em pré-fixado na pandemia e depois, a hora que foi ver a conta lá no banco, o saldo, assustou com o valor. Gigi, entendeu? Clara? Tô achando isso muito complexo. Eu vou colocar 2 vídeos. Não, mas assim, porque é uma coisa meio matemática. Eu vou colocar 2 vídeos. Assiste o da moça primeiro, que é muito legal. Ela tem uma didática, põe em quadrinho, né? Que às vezes a gente não consegue fazer aqui. Bem legal. Assim, o conceito é um pouco difícil de entender mesmo. Mas é só para... A ideia aqui é mostrar para vocês que tesouro direto pré-fixado tem que tomar cuidado. Porque, às vezes, principalmente tesouro pré-fixado de longo prazo. Eu, por exemplo, não invisto em tesouro pré-fixado. Tá? Porque, às vezes, a gente acha que, vê lá, a Selic... Vamos voltar aqui na internet, aqui, ó. A Selic aqui, ó. O pré-fixado está pagando 13,36 ao ano. A Selic hoje é 1,25. Mas essa taxinha aqui não vai virar nada, né? Por que que esse tesouro aqui é maior do que a Selic? Porque ele tem um risco de marcação ao mercado grande. E existe o risco do Brasil, por exemplo, gastar demais e a Selic subir acima de 14. Quando você compra aqui a 13,
você está travado naquele valor até 2027. Então, e a gente pode achar que a gente não vai precisar do dinheiro, mas sempre, às vezes, tem algum problema, um familiar, alguma coisa que a gente precisa do dinheiro. Então, o Tesouro Direto pré-fixado, aparentemente ele é simples, mas ele, caso você precise do dinheiro antes, ele é muito perigoso. Tá? Isso que eu queria deixar para vocês. Luciano, só para ver se eu entendi. A marcação no mercado, então, é um fator de correção porque o preço do meu título mudou. É isso aí. Por conta de mudança de taxa. E ele, ó, para os engenheiros aí, ó, é essa fórmula aqui, ó. Põe ela lá. Assim, é coisa bem matemática mesmo. Você joga, você pega você pega a taxa que a gente tá, né? Para mim chegar nesses valores aqui, ó, de 804,26 e 321,97, eu joguei, no caso aqui do 2%, eu joguei 1 mais 2%, elevado a 11 anos. O resultado da fórmula, 804,26. A hora que o juro vai para 12, eu joguei 1.000 dividido por 1 mais 0,12 elevado a 10 anos. O valor vai para 321. Tá? Entendeu, Vinícius? Entendi. E o vídeo vai estar bem legal também. Eu acho que aí no grupo lá vocês vão perguntando depois, né? E aqui, para vocês entenderem, esse aqui é um Tesouro Direto 2031. Aqui, ó, é o valor do título, ó, tá vendo? De 5/2 até final agora de novembro. Ó, o tanto que o valor do título varia todo dia de acordo com o mercado financeiro. Aqui, ó, e aqui embaixo é a taxa, ó. A taxa abaixou, o valor do título subiu. E ele é porque assim, o pessoal acha que renda fixa é um negócio seguro, mas tem muita gente que investe nesse Tesouro Direto pré e assusta às vezes ele olha a conta, ele tem menos dinheiro do que ele investiu. Aí, ó, aqui é o valor do título, tá? Que é função da taxa de juros. Taxa de juros sobe, valor do título desce. Taxa de juro abaixa, valor do título sobe. Porque sempre é a coisa matemática mesmo. O denominador tá subindo, já nem sei mais o que é denominador, mas embaixo tá subindo e em cima baixa o preço. Entenderam? Lu, deixa eu te perguntar se ainda vai explicar o do pós-fixado, mas aí você comentou, né? Isso de tirar antes. Precisou disso, vale para todos do só para o pré e para tudo que tem taxa pré-acordada. Por exemplo, o Tesouro Direto e inflação também, a parte de inflação, ela é igual para todo mundo, mas aquele 6% mais, 6 pontos mais, ele também sofre marcação ao mercado. Então, o Selic não sofre. Por exemplo, Selic, você pôs R$1.000 lá, só vai para cima, tá? O pós. Entendeu, Dé? Entendi. Eu vou falar deles, tá? Então, ó, o que incide, que era a pergunta sua? O pré-fixado muito, porque 100% da taxa dele sofre marcação ao mercado. O IPCA mais ou menos meio a meio da taxa sofre. E o pós-fixado eu falei que não tem, mas aqui, ó, tá vendo que tem esse zero. Esse aqui é o Tesouro Selic pós-fixado, ó. Selic, mas tá vendo essa taxinha aqui? Pode ser que se tiver um estresse muito grande de mercado, ela suba ou baixa. E num dia ou dois, pode acontecer de baixar, mas no longo prazo, 1 mês, 2, é muito difícil acontecer isso. Aqui não, ó, 100% da taxa é pré-fixada, e ela varia todo dia.
E aqui no Tesouro IPCA+, praticamente aí 60% da taxa é pré-fixada. Então, tudo que tem a taxa negociada aqui na frente, isso varia todo dia, tá? Aqui no Selic pós-fixada, como ela é muito baixinha, aqui é 11, aqui é 0,11, ela não chega a influenciar, tá? Entendeu, Dan? Entendi. Entendi. Isso aqui, na prática, não acontece, mas pode acontecer, às vezes, de se aplicar hoje, daí 2 dias você olhar, se teve um estresse muito grande no mercado, vai estar um pouquinho menor, mas isso é raridade, tá? E aqui, ó, nós vamos falar agora do Selic. Vixe, nós já estamos com 1,20. Vou tentar acabar esses títulos. Ó, então, o Selic 2027. Esse aqui foi o dia que eu peguei a taxa, ó, Selic mais 0,0516. Vamos ver quanto está hoje. Hoje não, 6. Selic, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, que a taxa mudou? Selic mais 0,0388. O dia que eu peguei, tava 0,0516. Porque o Brasil, nós estamos numa fase de muito estresse, né? De governo gastando muito, né? E toda vez que acontece isso, os títulos mudam muito. Mas aqui, o pós-fixado, Daniela, Gianni, que eu conheço muito, né? É o Tesouro dos 6, né? Rodrigo, Marcos, talvez um pouquinho de inflação e talvez, se quiser dar uns, assim, né? Tiver um dinheiro para guardar por longo prazo, uns pré-fixados, né? Então, o Tesouro Direto Selic é o título mais seguro, assemelha muito ao CDB e à poupança, né? E ele é pós-fixado na taxa Selic, que a gente já sabe o que é, e não sofre marcação do mercado, igual eu pus aqui, ó, 99% das vezes. Tá? Ele é um título bem... Ele pode, por exemplo, na época da pandemia, o Tesouro Direto Selic, como a taxa de juros foi baixada meia forceps, né, na força, ele rendeu menos do que a inflação. Eu acho, para mim, a única desvantagem. Mas, assim, no meu caso aqui, 70% do que eu invisto em renda fixa está nesse Tesouro Direto Selic. Esse é o dinheiro das reservas de emergência, depois nós vamos falar isso, do dinheiro que você quer ter uma segurança, do dinheiro que você precisar por uma segurança de uma emergência, né? Esse é o dinheiro da segurança, tá? Recomendado. Mas, por exemplo, eu quero sacar antes, eu não tenho marcação mercado. Eu recebo a taxa de juros até o dia que eu quis retirar? Até o dia que você quis retirar. Até o dia ou até o ano? Porque Não, é porque a taxa é o ano, mas faz a conta diária, até o dia, tá? Você não precisa esperar um ano para vencer. Aí divide pelos dias úteis, né? E faz a conta por mês, por dia, tá? Dia útil. Né? É que para falar... Ô, Lu, mas então esse, por exemplo, é um dinheiro que pode investir se precisar, é isso? É um dia útil, ele está na sua conta. Por exemplo, você precisou, segunda-feira você vai fazer uma operação, falou assim, no amanhã eu preciso pagar o médico. Você vai lá, saca hoje, na segunda, terça-feira está na sua conta. Tá, obrigada. Tá? E no caso, é o que eu mais invisto, tá? Caso o saque seja antes do vencimento, não sofre marcação ao mercado. Igual eu falei, para todo mundo está começando, eu acho que é o investimento mais seguro e o melhor, tá? No computador também. E aqui os exemplos, né? Depois eu vou colocar no grupo também, para anotar aqui, o link do Tesouro Direto. E aí é bom vocês olhar, ver, né? A gente só consegue comprar Tesouro Direto dia útil e das 9h30 até umas 4 horas, 5 horas, tá? Isso aqui, normalmente, eu só compro Tesouro Direto na conta da corretora, que depois nós vamos falar final também de corretora.
mas eu acredito que pode comprar pelo site também. E aí, o terceiro título, né, nós já falamos do pré, do Selic e do IPCA+, a inflação mais alguma coisa. Então, o IPCA+, ele é um título que possui um componente pré-fixado, que é o IPCA mais 6%, IPCA mais 7%, né, que são os juros reais, né, e o juro real sofre marcação ao mercado, né, todo dia ele vai mudar, né, e o pós-fixado é a taxa, é o IPCA, o Índice Geral de Preço ao Consumidor, então, né, que é atrelado à inflação. Quando a inflação subir, o rendimento do IPCA sobe. Só que, na verdade, sobe, mas também você perde valor de compra. Então, também é um sobe meio masoquista, não adianta nada. Tá? Se a inflação cair, o rendimento cai. Deixa meu computador. Tá? Então, ó, normalmente, condições gerais de temperatura e pressão, o Tesouro Direto IPCA+, lembra que o Marcos falou, quanto mais risco a gente corre, geralmente é mais rentável. O Tesouro IPCA+, desses 3 títulos, é o mais rentável. Tá? Pode apresentar rentabilidade negativa no curto prazo, mas numa média de 5 anos, é o melhor investimento em termos de rentabilidade. Não é recomendado para iniciante e é o segundo que eu mais invisto. Existe a opção de IPCA mais com juros semestrais. Então, só que aí tem um problema do imposto de renda que você perguntou, Del. Os juros são pagos a cada 6 meses por meio dos juros, né? Cupons de juros que chama. Só que aqui, ó, se você deixar para receber no final, você vai pagar 15. No primeiro 6 meses e meio, você vai receber 22,5, vai pagar 22,5 de imposto de renda. Então, você tem a opção de receber a cada 6 meses, só que depois que você já está com 2 anos com o título na mão, você vai pagar 15 de imposto de renda. O ruim é que você perde um pouco do juro sobre juro e você paga mais imposto de renda quando é de 6 meses, né? Segundo pagamento, você já vai pagar 20 de alíquota, né? O terceiro, 17,5%, e o quarto, 15%. Então, normalmente é melhor você deixar só o IPCA+, sem juros semestral. Eu até tenho um desse, mas porque eu comprei errado. E às vezes, na hora de comprar, a gente tem que prestar atenção, porque não é meio complexo. O meu foi falta de atenção, né? Tá? Aí, não vou entrar muito como é que calcula, não, né? Mas todo mês vai variar de acordo, o seu rendimento vai variar de acordo com o IPCA do mês e com a marcação ao mercado da taxa de juros, né? E aí, para complicar tudo, o Brasil, para mim, em vez do pessoal simplificar, todo título desse, ele tem um nome diferente. Muita gente no mercado chama o Tesouro Direto IPCA+, que é o nome técnico, de NTNB principal, tá? Que é o IPCA+. Depois eu vou pôr os nomes, porque às vezes você está assistindo um vídeo, alguma coisa, aí tem gente que chama N principal, tem muitos nomes, mas só para vocês ficarem sabendo que tem outro nome também, tá? O Tesouro IPCA+, ele não paga juros semestral. Você recebe tudo no vencimento, tá? Títulos com vencimento ímpar paga rendimentos em maio e novembro. E títulos com vencimento par paga fevereiro e agosto. Por exemplo, IPCA 2035, vencimento ímpar, paga maio e novembro. IPCA 2036, paga fevereiro e agosto. E aqui os nomes, Tesouro Direto Pré-Fixado, LTN, porque era o nome antigo, tá? Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais,
NTNF, tá? Tesouro Direto Selic, LFT. Tesouro IPCA com juros semestrais, NTNB Série B. E Tesouro IPCA+, NTNB principal. Só para vocês, cadê vocês vão ouvir esses outros LTN, NTN, e eu também, de cabeça, não sei o que é, não. Tá? Dúvidas? E agora, ó, recentemente, o Tesouro Direto lançou mais 2 títulos. Um para aposentadoria e um para educação. Eles têm alguns... Eles têm alguns... Como é que fala? Alguns benefícios, né? Para aposentadoria, chama Tesouro Renda Mais. Eu, particularmente, não vi muita graça nisso, não, tá? A garantia principal é que tem uma tal de taxa de custódia que eu ainda não falei, que é, se eu não me engano, 0,20% ao ano, que ele não cobra. E os outros títulos, esses 3 títulos aqui, cobram, tá? Mas eu acho que é muito pouca taxa para você ter que largar um negócio aqui 20 anos, né? Então, normalmente, você escolhe um prazo para investir e depois você vai receber 20 anos daquele título, tá? Então, você coloca, a partir do ano tal, eu quero receber um valor X. Aí ele vai calcular para você e você vai ver o quanto você vai ter que guardar, tá? E assim... Lu, mas e esse aí, o tempo? Quanto tempo ele tem que pagar? O tempo eu não tem necessidade. A única coisa que muda... Quer ver, ó? Vamos lá, não. Aqui, ó. Tesouro Renda Mais, tá vendo aqui? Tá. Aqui, ó, Tesouro Renda Mais, aposentadoria. Quando você quer aposentar? Só para mim fazer a conta para você ver. O ano. Não sei. Eu acho que é daqui 10 anos. 10 anos. Então, vamos pôr, nós estamos 24. Vamos pôr aqui, ó, o 35, tá vendo? É que tem de 5 em 5. Aí você vem cá, ó. Tá. Simula. Eu tenho quantos aninhos? 52. Eu quero me aposentar com 62. Aí você vai falar assim, ó, a renda extra que eu quero é de, sei lá, 10 mil por mês? Quanto você quer ganhar mais? Não sei. Não, tá bom. E eu tenho, aí já parte, sei lá, eu tenho 100 mil já para investir. 10, 100. Descobrir o meu título. Aí ele vai lá e te acha, ó, você tem que pôr, você tem que Tesouro Renda Mais, o título, vencimento 2000. Então, a partir de 2035, você vai receber 20 anos até 2054. Tá. Agora, ele não falou o mais importante, né? Quanto que você tinha que investir. Pois é. Mas eu acho que é porque você já colocou lá quanto que tem. Né? Não, sim, tá certo. Então, aplicando 100 mil, você vai... Será que é isso? Aqui ele fala, ó. Você vai precisar ter na sua aposentadoria 550 títulos para receber 10 mil, tá? Com 100 mil, você já compra... Aqui tinha que apertar o botão. Com 100 mil, você já vai comprar 76. Assim, você precisa comprar 3,8 títulos por mês, até a sua aposentadoria. Certo? Então, você tem que guardar, ó, 5 mil reais por mês. Só que tem um problema, Dé. Essa taxa muda todo dia, né? Pois é. E assim, hoje é essa, mas vai ficar aqui de sei lá, de 4 a 6 mil reais por mês. Mas te dá um horizonte bem legal, tá? Certo? Tá, obrigada. Assim, o que eu acho disso aqui? Eu não gosto no Brasil, de largar meu dinheiro preso por tempo tão grande desse, né? Ele também pode sacar antes, tá? Todos podem, tá? A única coisa que ele abaixa, ó, tá vendo? Isso aqui é a taxa de custódia, ó. Aqui em verde é o Tesouro Tradicional. A taxa, ela é a mesma.
No direto, ele começa, na verdade, ele começa até maior, né? Depois de 10 anos, ele iguala, e depois ele vai abaixando. Então, ele te dá ele te dá um benefício se você largar lá muito tempo, tá? Agora, se você não largar lá muito tempo, ó, se quiser tirar em 10 anos, é até pior. Tá vendo? Esse em azul aqui é o gráfico da taxa de custódia acumulada, tá? Que é o que você paga, é uma taxa que a gente paga para B3 para largar o título lá. Tá vendo? No longo prazo, ele é muito bom, mas no curto prazo, então, esse tipo aqui, o bom dele é pelo menos 20 anos, tá vendo? Então, eu acho que isso aqui é para gente mais nova do que nós, tá? Entendeu, Dan? Tá, obrigada, entendi. Tá? Pois é, mas aí fico pensando, mas isso aí não para hoje, né? Mas tipo, uma previdência privada ou isso aí? Ó, aí, eu acho que até... Eu já estou pagando essa previdência privada, mas já me arrependi. Não, então, mas uma previdência privada boa, você consegue 12% da sua renda tributada, você consegue pegar de volta, né? Ela bem planejada, você consegue pegar de volta. Às vezes até a gente podia fazer depois desse encontro um de previdência, porque previdência está na hora agora até o final do ano, né? Para a gente sacar esse dinheiro, tentar, assim, sacar não, né? Pegar o que você pagou, você paga imposto de renda de 27,5. Por exemplo, se você ganhar 100 mil por ano, se você aplicar 12% num PGBL, você consegue uma isenção de imposto de renda depois, retornar para você, tá? Aí, só que aí nós vamos, outro assunto, mas podemos fazer antes do fim do ano, tá? Então, ó... Tá bom, obrigada. Aqui a tributação é a mesma da renda fixa. Você perguntou também, eu deixei para o final, mas tem aqui, ó. Até 180 dias, a gente paga 22,5% de imposto de renda. De 180 a 360, 20% de imposto de renda. De 360 a 720, 17,5%. E após 2 anos, 15% de imposto de renda. Tá? Dúvidas aí, moçada? Bom, então agora, para encerrar hoje, nós vamos falar do Tesouro Direto Renda Mais. Desculpa, Tesouro Direto Educa Mais. Isso aqui é para quem tem um filho jovem e quer, tipo, fazer um investimento para pagar a faculdade dele, né? Então, ele é bem legal que outras pessoas, às vezes um avó, um vô, um tio, quer dar um presente para o filho e tem jeito da pessoa colocar direto na conta do menino, tá? A gente empresta o dinheiro para o governo, né? Ele começou em agosto de 23, pode ser, apesar de ser para jovem, mas ele pode ser comprado de pessoas de todas as idades, né? O investimento é feito durante o período de acumulação, né? E depois o investidor recebe os frutos do investimento por 5 anos, que normalmente é o período de se fazer uma faculdade aqui no Brasil, né? Então, ó, você faz as compras, né? E depois, 5 anos, esse dinheiro vai entrar na conta, tá? Então, tem 2026, é sempre o vencimento. Começa a pagar em 26 e acaba em 2030. O 27 começa em 27, acaba em 31, tá? E aqui o que ele está rendendo hoje. Então, você escolhe quanto que você quer converter, né? O investimento é um IPCA mais alguma coisa, né? O limite de compra é de 30 a 1 milhão por mês. É uma forma de presentear terceiro. E, para mim, assim, a grande vantagem, que eu acho que não é o caso nosso, se tiver uma família que às vezes o pai não tem muita... consegue segurar muito dinheiro, que quiser dar um presente para o menino, vai lá e põe na conta dele. Que aí depois ele, quando tiver maior de idade, já ele pode sacar. Tá? Aqui tem as taxas de custódia, também não vou entrar muito em detalhe, né? Mas
mais tempo vai ficando, vai baixando a taxa de custódia, tá? E o Brasil tem um punhado de benefício e tudo, tá? E lembrando que eu não falei, todo o Tesouro Direto, pré-fixado, toda Selic, todo IPCA, tem uma taxinha de custódia também, tá? Ela é de 0,20% ao ano. E geralmente ela é cobrada em janeiro e julho. Ou nos pagamentos de juro, para quem tem juro semestral, ou quando você encerrar a posição, tá? Você tem essa taxa de custódia aqui, né? Ô, pai, Hum. volta lá no slide que você fala Qual que não tem imposto de renda? Ah, desses daí? Não, aqui não tem nenhum que não tem. Vou falar, que tem as debêntures incentivadas, os CRI, CRA, que eu não vou falar hoje não, porque já estamos no tempo aqui, já deu 1h40, né? Beleza. Muita informação. Mas aqui do governo, todos têm imposto de renda, tá? Todos têm imposto de renda, todos têm IOF. Tem aqui, ó, que eu ia falar, até 10 mil reais, igual vocês, os jovens aí, ó, a partir de 1/2/2020, até 10 mil reais, ele é isento de taxa de custódia. Então, se você tiver 10 mil reais no Tesouro Direto, ele não cobra, tá? E aí, quem tem acima de 10 mil, até 10 mil é isento. Aí, precisa ser no mesmo, ou, por exemplo, você soma tudo? Não, soma tudo. Soma tudo, tá? E outra coisa, caso o valor seja inferior a 10 reais, ele é acumulado para o semestre seguinte. Vamos supor lá que você tem 11 mil reais, vai dar uma taxa de custódia de 0,20 de mil, né? Muito pouquinho, às vezes vai dar menos de 10, ele vai acumulando até dar mais de 10, tá? Os detalhezinhos, sim, mas é porque às vezes aparece uma cobrança na conta de vocês não sabem o que é, né? E pode ser a taxa de custódia. Dúvidas? Hoje, essa parte de marcação mercado, ela é mais intensa mesmo. E assim, eu não sei, eu acho muito legal a didática da Marília, e eu vou pôr o dela e do Gui no grupo aí, e são dois canais que tem muita informação de renda fixa, sabe? Deixa eu ver aqui. E eu gostaria que vocês assistissem. Que assim dá uma melhorada na minha explicação. Tá? Clarinha? Oi. Eu acho que pode desligar a gravação aí, né? Espero te Tia voltar para avisá-la também, viu? É só Tia que consegue parar. Uhum. Marcos, Lu... Eu estou aqui. Para a gravação aí, tia, eu vou parar aqui também. E aí depois vocês colocam no grupo a gravação, né? Ou o link, né? Não sei como é que vocês vão fazer.